Bem-vindo ao nosso momento de reflexão da palavra. Vamos começar o dia com a leitura do Evangelho de João, capítulo 1. Antes de começarmos, gostaria de saber de você, qual palavra ou ensinamento de João te toca mais? Deixe seu comentário abaixo para compartilharmos essa reflexão juntos. Agora, prepare-se para ouvir a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz verdadeira, que ilumina a todo homem, estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Porque da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, o unigênito Filho, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Que, pois, és? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que dês resposta àqueles que nos enviaram: Que dizes de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que, pois, batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso é que vinha batizar com água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, aquele me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E ouviram os 2 discípulos falar, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo os que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que, traduzido, é mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde, e vede. Foram, pois, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, sendo já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram falar de João, e seguiram a Jesus. Este achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. E o trouxe a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, quis Jesus ir para Galiléia, e encontrou a Filipe,
e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, que se acercava dele, e disse dele: Eis aí um israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, e disse: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu-lhe Jesus: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, e os seus discípulos, para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei as talhas de água. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E o mestre-sala provou a água, feita vinho, e não sabia de onde era, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este princípio de sinais fez Jesus em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E a Páscoa dos judeus estava próxima, e subiu Jesus a Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombas, e os cambistas sentados. E, fazendo um cordel de cataduas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, e derramou as moedas dos cambistas, e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de mercadoria. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então, responderam-lhe os judeus, dizendo: Que sinal nos mostras para que faças estas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram os judeus: Em 46 anos foi este templo edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. Estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que era no homem. Ora, havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode isso ser? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Em
Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois destas coisas, veio Jesus e os seus discípulos para a terra da Judeia, e ali ficou com eles, e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo ia, e era batizado. Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. E houve uma disputa entre os discípulos de João e um judeu, sobre purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu testificaste, eis que batiza, e todos vão a ele. Respondeu João e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o noivo, mas o amigo do noivo, que está assistindo e o ouvindo, regozija-se grandemente com a voz do noivo. Esta, pois, minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é acima de todos, o que é da terra é terreno, e fala da terra. Aquele que vem do céu é acima de todos. E o que viu e ouviu, isto testifica, e ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebeu o seu testemunho, este selou que Deus é verdadeiro. Porque aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e tudo tem entregue nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia, e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, portanto, cansado da viagem, assentou-se assim junto à fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana lhe disse: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu soubesses o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual bebeu ele mesmo, e os seus filhos, e os seus gados. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Antes, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disses bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. A mulher disse-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos declarará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. E, naquele momento, vieram os seus discípulos, e estavam admirados de que estivesse falando com uma mulher. Porém nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Entretanto, os discípulos rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então, os discípulos disseram uns aos outros: Porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, se alegrem juntamente. Porque neste caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrasteis no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificava: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando vieram ter com ele, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que cremos, pois nós mesmos ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E, depois de 2 dias, partiu dali para a Galileia. Porque Jesus mesmo deu testemunho de que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, na festa, porque também eles tinham ido à festa. E, indo de novo a Caná da Galileia, onde fizera a água vinho, estava ali um oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este, ouvindo que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogar-lhe que descesse, e curasse o seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi. E, indo ele já, os seus servos saíram-lhe ao encontro, e lhe disseram: O teu filho vive. Então, perguntou-lhes a que hora havia ele estado melhor. E disseram-lhe: Ontem, à 13h, a febre o deixou. Então, o pai entendeu que era naquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Este, novamente, foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ter vindo da Judeia para a Galileia. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes deitava uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que descia no tanque, depois de agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem se viu curado, e tomou o seu leito, e andou. E naquele dia era sábado.
Disseram, pois, os judeus àquele que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: o que me curou, ele mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, então, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo, e disse-lhe: eis que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E o homem foi, e anunciou aos judeus que era Jesus quem o curara. E por isso os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Respondeu então Jesus, e disse-lhes: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Porque, como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem quer. Pois o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Nada posso fazer de mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem algum, mas digo isso para que vós sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais que nelas tendes a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens. Mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis vós crer, vós que recebestes a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem unicamente de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar diante de meu Pai, a quem vos acuse, a saber, Moisés, em quem tendes a vossa esperança. Porque, se cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Depois disso, foi Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E seguiam-no grandes multidões, porque viam os sinais que faziam nos enfermos. E subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo, pois, os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o provar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não bastam para que cada um deles tome um pouco. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um menino,
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandai a multidão assentar-se. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de cerca de 5.000. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente dos peixes, quanto queriam. E, quando estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Então aqueles homens, vendo o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta, que estava para vir ao mundo. E Jesus, sabendo que estavam para vir com o intuito de o arrebatar e fazerem-no rei, retirou-se novamente para o monte, ele só. E, quando foi já tarde, seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já estava escuro, e Jesus não viera a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. Quando, pois, haviam remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, de bom grado o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar viu que ali não havia outra pequena barca, senão aquela em que seus discípulos tinham entrado, e que Jesus não entrará com seus discípulos no barco, mas que os discípulos tinham ido sozinhos. E outras barcas da Tiberíades chegaram perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nas barcas, e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, quando o acharam no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão, e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos, e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de meu Pai é esta, que todo o que vê o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, murmuraram contra ele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, a quem conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus respondeu e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu o Pai, e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, senão aquele que vem de Deus, esse tem visto o Pai. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, entre si os judeus, dizendo: como pode este nos dar a sua carne a comer? E Jesus lhes disse: em
Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os pais comeram, e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e quem o havia de trair. E disse: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, e já não andavam com ele. Disse, pois, Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhes: não vos escolhi eu aos 12? E um de vós é o diabo. E falou de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este, sendo um dos 12, o havia de trair. Depois disso, andava Jesus na Galileia, porque não queria andar na Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe seus irmãos: sai daqui, e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser notório em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem seus irmãos criam nele. Então, lhes disse Jesus: a minha hora não chegou ainda, mas a vossa qualquer hora está sempre pronta. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele, de que as suas obras são más. Vós subis à festa, eu não subo a esta festa, porque a minha hora ainda não se cumpriu. E, dizendo-lhes isto, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos subiram à festa, então ele também subiu, não abertamente, mas como em oculto. Procuravam, pois, os judeus no dia da festa, e diziam: onde está aquele? E havia grande murmuração entre a multidão acerca dele. Uns diziam: ele é bom, mas outros diziam: não, mas engana o povo. Porém, ninguém falava dele abertamente, por receio dos judeus. Mas, quando já estava no meio da festa, subiu Jesus ao templo, e ensinava. E maravilhavam-se os judeus, dizendo: como sabe este letras, sem ter aprendido? Jesus lhes respondeu, e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ninguém dentre vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: fiz uma obra maravilhosa, e todos vós vos admirais dela. Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se a circuncisão se faz no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, estáis irados comigo, porque no sábado curei um homem inteiro. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, uns de Jerusalém diziam: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Acaso os príncipes sabem, verdadeiramente, que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este, e, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, Jesus, clamando no templo, ensinava, e dizia: tanto vós me conheceis, como sabeis de onde sou.
e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque de junto dele estou, e ele me enviou. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão criam nele, e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estiver, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus entre si: para onde irá este, que não o acharemos? Irá para os disperados entre os gentios, e ensinará aos gentios? Que significa isto que ele disse: vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estiver, vós não podeis vir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas alguns diziam: porventura o Cristo vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, da aldeia onde estava Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou mão. Os guardas foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e disseram-lhes: nunca homem algum falou como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Acaso creu nele algum dos principais, ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, e que antes tinha ido a Jesus, disse-lhes: condena a nossa lei um homem, sem antes ouvir e saber o que fez? Responderam, e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e vê que da Galileia nunca surgiu profeta. E cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E de manhã cedo tornou ao templo, e todo o povo vinha a ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas diziam isso, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, se endireitou, e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, inclinando-se outra vez, continuou a escrever na terra. Mas, ouvindo eles esta palavra, saíram um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: nem eu te condeno, vai, e não peques mais. Outra vez lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou aquele que dou testemunho de mim mesmo, e também dá testemunho de mim o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: nem a mim me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também a meu Pai conheceríeis. Estas palavras falou Jesus, ensinando no templo, no lugar do gasofilácio, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes,
Pois, Jesus outra vez, eu vou, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Disseram então os judeus, porventura ele vai matar-se, a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir? E ele lhes disse, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, lhe perguntaram, quem és tu? E Jesus disse-lhes, o que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho a vos dizer e a julgar de vós, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele, isso falo ao mundo. Eles, porém, não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando vós levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que é do seu prazer. Quando falou estas palavras, muitos creram nele. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica na casa para sempre, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam, e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, a qual ouvi de Deus. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então, disseram-lhe, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, porque eu de Deus saí, e vim. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem de vós me convence de pecado? E, se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós, portanto, não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam, e disseram-lhe, não dizemos bem nós que és samaritano, e tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Mas eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas morreram. Quem, pois, fazes tu a ti mesmo? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. E não o conheceis, mas eu o conheço. E, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, e, passando pelo meio deles, retirou-se. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e fez lodo com a saliva, e ungiu com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que, traduzido, significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que antes o tinham visto, que era cego, diziam: não é este o que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: não, mas é semelhante a ele. Ele, porém, dizia: sou eu. Disseram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, e ungiu-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, e lava-te. E, indo, lavei-me, e vi. Disseram-lhe: onde está ele? Disse-lhes: não sei. Levaram aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus também lhe perguntaram como havia recebido a vista. E ele lhes disse: pôs-me lodo nos olhos, e lavei-me, e vejo. E alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Disseram então ao cego outra vez: que dizes tu dele, visto que te abriu os olhos? E ele disse: que é profeta. Mas os judeus não creram que ele fosse cego e que tivesse recebido a vista, até que chamaram os pais daquele que receberá a vista. E perguntaram-lhes, dizendo: este é vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam-lhes e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta-lhe ele mesmo, que idade tem, e falará de si mesmo. Esses pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus já haviam concordado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso, seus pais disseram: ele tem idade, perguntai-lhe a ele. Então, chamaram segunda vez o homem que fora cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que, sendo eu cego, agora vejo. Disseram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não ouvistes, por que o quereis ouvir outra vez? Quereis também vós tornar-vos seus discípulos? Então, o injuriaram, e disseram: tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu, e disse-lhes: nisto está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe, e disseram-lhe: tu nasces todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e, encontrando-o, disse-lhe: creis tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse-lhe: tu o és visto, e é o que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso, e disseram-lhe: porventura, somos também cegos? Disse-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: nós vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta nas ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola:
mas eles não entenderam o que era que lhes falava. Então, Jesus lhes disse novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A estas me importa conduzir, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e tenho poder para tomar novamente. Este mandamento recebi de meu Pai. Houve, pois, outra vez divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvi? Outros diziam: estas palavras não são de demônio. Pode também o demônio abrir os olhos aos cegos? E foi a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus andava no templo, no pórtico de Salomão. E cercaram-no os judeus, e disseram-lhe: até quando nos atormentarás a alma? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem. Respondeu-lhe Jesus: muitas boas obras vos mostrei da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, dizendo: não te apedrejamos por boas obras, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses. Se ela chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, ainda que não me acrediteis a mim, crede nas obras, para que saibais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Procuraram, pois, outra vez prender-lhe, mas ele escapou-se das suas mãos. E foi outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João primeiro batizava, e ali permaneceu. E muitos vinham a ele, e diziam: João, na verdade, fez nenhum sinal, mas tudo o que João disse a respeito deste é verdade. E muitos creram nele ali.